Olá, tudo bem? Hoje nós vamos estudar o capítulo 4 do livro Libertação. Esse capítulo se chama Numa Cidade Estranha. Antes de iniciar, vamos lembrar que Matilde pediu para Gúbio ajudar Gregório, que se achava nas sombras umbralinas há séculos e que há 50 anos já dava sinais de possibilidade de receber ajuda, ou seja, ainda não estava arrependido, mas já se encontrava entediado, já revelava algumas posturas, ele relevava, né? Algumas posturas de seus subordinados, ou seja, ele já não era mais aquele cara de ferro e fogo, né? Lembrando que só somos ajudados a partir do momento que pedimos ajuda ou a partir do momento que aceitamos ajuda. É como os viciados que nós conhecemos aqui na Terra, né? Não adianta querer que ele saia do vício enquanto ele não reconhecer que aquilo está fazendo mal para ele. Ele não vai aceitar. Não adianta levá-lo a lugar algum, não adianta remédio, não adianta internação, né? Não adianta nada. E assim somos nós, né? Só vamos aceitar ajuda quando a gente sentir a necessidade dessa ajuda, nem um segundo antes, né? E então Gregório, né, espírito endurecido no mal, agora dava sinais de desgaste. Embora ainda não demonstrasse arrependimento, já não estava convencido como antes da sua supremacia no mal ou da supremacia do mal. Já não se mostrava tão rigoroso para com os infelizes que tinham que seguir as suas ordens, como nos tempos passados, né? O tédio gerado pela prática ininterrupta do mal começava ali a afetar, e ele já nutria dúvidas em sua mente. Então, a sua capitulação ao bem estava próxima. Aí vem a intercessão. Todos nós temos alguém que intercede por nós. Alguém que nos ama, nossos guardiães, enfim, alguém. Pode ser através de um passe, aqui para nós encarnados, né? Pode ser através de um passe, que não é suficiente se nós não mudarmos nossa postura. Nós vamos ficar aqueles papapasses, né? Vai, toma passe, sente uma melhorazinha, continua com o mesmo padrão vibratório, continua na mesma. Mas o passe é uma possibilidade de nos ajudar a nos dar força para nós nos melhorarmos, né? Porque o passe não é só o passe, nós temos as palestras, nós temos algo mais que vai nos chamar para uma mudança de postura. Quanto ao Gregório, como é que vai se dar essa intercessão? Ela quer que Gúbio se aproxime dele e fale em seu nome, porque no fundo ele, Gregório, sabe que ela foi sua mãe e que ele tem um amor por ela, né? Então essa chama do amor tem que vir à tona para que o trabalho com ele tenha sucesso. Desculpa.
Então ele começa o capítulo dizendo: no dia seguinte, nos pusemos em marcha. Respondendo nossas arguições afetuosas, o instrutor nos informou de que teríamos apenas alguns dias de ausência. Além dos serviços referentes ao encargo particular que nos mobilizava, entraríamos em algumas atividades secundárias de auxílio. Isso é importante, né? Entrariam em algumas atividades de auxílio, ou seja, para ajudar o Gregório, eles iriam aproveitar e ajudar algumas outras pessoas. Pessoas que estavam fazendo parte desse emaranhado, né? Técnico em missões dessa natureza, Gubbio afirmou que nos admitiu num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade de formação de novos cooperadores especializados no Ministério do Socorro às Trevas. Após a travessia de várias regiões em descida, com escalas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos vasto domínio das sombras. Ou seja, tanto no umbral quanto nos reinos celestiais existem vários graus de vibração. Isso não deixa de ser óbvio, porque se a evolução não dá saltos, nós temos que passar por vários graus de evolução. E essa caminhada depende do livre-arbítrio de cada um. Na Gênese, Kardec diz que tudo que existe está sujeito à lei do progresso e que o progresso se dá fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, cada morada vai sendo mais agradável à medida que avançamos na senda do progresso. E aí André continua dizendo: a claridade solar era diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizera impossível. A vegetação exibia aspecto sinistro e angustiado. As árvores não se vestiam de folhagem farta e os galhos, quase secos, davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves agoureiras de grande tamanho, de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam, quer dizer, emitiam voz em surdina, parecendo pequenos monstros alados espiando presas ocultas. Porém, o que mais entristecia não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros do meu conhecimento, diz André, né? E sim, os apelos cortantes que vinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Acredito que teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se localizavam, se nos entregássemos à detida apreciação. Todavia, Gubbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender à curiosidade improfícua, quer dizer, a curiosidade inútil. Lembrando a selva escura, a que a Alighieri se reporta no imortal poema,
eu trazia o coração apertado de interrogativas inquietantes. Aquelas árvores estranhas, de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor, como a mulher de Lot, transformada simbolicamente em estátua de sal? E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que viveram na terra que recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós? De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes, incapazes de registrar nossa presença. Falavam em voz alta, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bizonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Então, aqui fica claro que essa vegetação destruída, esses animais grotescos, são consequência da vibração dos que habitam ali. Assim, como deixamos a nossa casa com a nossa cara, deixamos o nosso mundo, o nosso planeta, com a nossa cara. É produto das sensações, das ideias, dos pensamentos dos que ali habitam. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos diz que o espírito age sobre a matéria. Pode operar sobre a matéria elementar, por sua vontade, uma transformação íntima que lhe dá propriedades determinadas. Essa faculdade é inerente ao espírito, que frequentemente a exerce como um ato instintivo. E aí André continua. Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a nos sufocar. Repousamos de algum modo, vencidos de fadiga singular. E Gúbio, depois de alguns momentos, nos esclareceu. Nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro estruturado em material absorvente, por ato deliberado de nossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações desse plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descessem a operar num imenso lago de lodo, para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São levados a se cobrir com as substâncias do charco, sofrendo com paciência e coragem a sua influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe a nós entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis ao que nos propomos auxiliar. Então, o umbral tem regiões que diferem entre si por vibrações, faixas e densidades diferentes que foram atravessadas com várias escalas pelos benfeitores. Então, mais uma vez, ele nos alerta para as diversas moradas da casa do Pai. Olha o que ele diz, em descida, bem entre aspas, né? Ele colocou, com escalas por diversos postos.
Continuando, ele diz: finda a nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer habitante dessa região menos feliz. A oração de agora em diante deve ser nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar, quando na crosta, qual o minuto mais adequado do nosso retorno aos dons luminescentes. Não estaremos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexos aos círculos da crosta, onde os homens terrestres sofrem permanentemente sua influenciação. Aquilo que a gente chama de obsessores, né? Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. É indispensável muita capacidade de renúncia a fim de alcançarmos nossos fins. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta de irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. Então, para ajudar, eles estão se transformando em aparência para que a sua luz não apareça e para que eles pareçam como um deles. E olha que importante, oração é a única ponte que os liga ao alto. No capítulo anterior, André disse para gente que Matilde desce de região mais elevada para se reunir com eles e necessita da ação de doadores de fluidos sublimados, lembra? Para que seu perispírito se adapte a regiões onde se reuniam. Então, ela vai receber aqueles fluidos e vai materializar um corpo de acordo com a vibração onde ela estava, para que todos pudessem vê-la, né? E eles agora precisam se adaptar para interagir nesse meio, ou seja, a equipe toda precisa passar por um processo de materialização. Por isso que eles estavam sentindo o peso do corpo denso, porque eles já não têm um corpo tão denso quanto aqueles que habitam aquela zona, né? Então, veja bem, materialização do alto para eles, deles para nós encarnados, ou deles para esses lugares, entre aspas, infernais, né? Aquelas zonas inferiores. Passamos a inalar, diz ele, né? As substâncias espessas que pairavam em derredor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Elói estirou-se ofegante e, apesar de experimentar por minha vez asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor, que tolerava a metamorfose, quer dizer, a mudança, né, de corpo, né, aquele corpo mais denso, silencioso e muito pálido. Reparei confundido que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Pouco a pouco nos sentimos pesados e tive a ideia de que fui de improviso religado de novo ao corpo de carne, porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Ou seja, pela vontade, eles passaram por esse processo de materialização e se adaptaram para poder ser vistos
como um deles. E aí ele continua. Decorridos alguns longos minutos, o orientador apelou diligente. Prossigamos. De agora em diante, seremos auxiliares anônimos. Por enquanto, a identificação pessoal não nos convém. E aí Eloy, quase refeito, falou, mas isso não seria mentir? Gúbio dividiu conosco um olhar de benevolência e explicou bondoso. Você não se lembra do texto evangélico que recomenda não saiba a mão esquerda o que dá à direita? Esse é o momento de ajudarmos sem alarde. O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação, sem que vejamos a sua presença. Nesta cidade sombria, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Se erguermos bandeira provocante nestes campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. E aí eu perguntei, e há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto esse? Gúbio respondeu atenciosamente, como não? Da mesma forma que ocorre na esfera carnal, a direção neste domínio é conhecida pelos poderes superiores a título precário. Na atualidade, este grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa. Sátrapa significa déspota, né? De inqualificável impiedade, que aliciou para si mesmo o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos, tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocracia de gênios implacáveis a que se alinha, senhoreando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. E por que Deus permite semelhante absurdo? Dessa vez era o meu colega que, meio apavorado, perguntava de novo diante dos compromissos que assumimos. E Gúbio, longe de se perturbar, respondeu, pelas mesmas razões educativas, através dos quais não aniquila uma nação humana, quando, desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruéis e destruidoras, mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesma, para que aprenda a se integrar na ordem eterna que preside a vida universal. Ou seja, nós mesmos destruímos nossos semelhantes e nós mesmos temos que aprender a não sermos destruidores e fazer valer os valores da lei natural. De período a período, contado cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, como acontece nos círculos terrenos. Mas, se o Senhor visita os homens
pelos homens que se santificam, da mesma forma corrige as criaturas por intermédio das criaturas que se endurecem ou bestializam. E aí eu disse assim, meio retencioso. Significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos, e ele completou, somos nós mesmos. Quando nos desviamos impenitentes da lei, já perambulamos por esses lugares sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos do renascimento e da desencarnação, mais ou menos recentes, não permitem nem a Eloy, nem a você o despertar de reminiscências completas do passado. Comigo, porém, a situação é diferente. A extensão do meu tempo na vida livre já me permite recordações mais dilatadas e, de antemão, conheço as lições que constituam novidade. Muitos de nossos companheiros elevados à altura não reconhecem mais nessas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que um pântano, invariavelmente, é uma zona de natureza pedindo socorro dos servos mais fortes e generosos. Música exótica fazia-se ouvir não distante, e Gúbio nos pediu prudência e humildade em favor do êxito do trabalho a desdobrar-se. Nos reerguemos e avançamos. Nossa movimentação ficou difícil. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. E de agora em diante, a prece é o único recurso de que dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores em nossas necessidades de reabastecimento psíquico. Qualquer precipitação pode nos levar a estados primitivistas, nos lançando em nível inferior, como ao dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para Cristo. Lembremo-nos de que aceitamos o encargo desta hora, não para justificar, e sim para educar e servir. Adiantamo-nos caminho afora, como era possível. Em breves minutos, penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo o casario decadente e sórdido. A princípio, rostos horrendos nos contemplavam furtivamente, mas à medida que variávamos o terreno, éramos observados com atitude agressiva por transeuntes de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilavam a nossos olhos. Era de arrepiar ver centenas de mutilados, aleijados de todos os matizes, entidades visceralmente desequilibradas. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileiravam sob nosso raio visual, perfeitamente arrebanhadas ali em experiência coletiva, perguntei discretamente ao instrutor: por que tão extensa comunidade de sofredores? Que causas impunham tão flagelante decadência da forma? E eu vou parar, porque o filme vai cortar. Então, vamos aguardar a segunda parte, ok?